Como fazer a diferença de latitude, diferença de longitude, latitude média, sem precisar ficar gravando fórmula e de forma lógica e intuitiva. Pra galera que tá estudando pro piloto privado, esses termos que eu falei agora, a galera chega a ficar nervosa. Mas tem uma forma lógica da gente calcular diferença de latitude, diferença de longitude, que eu gosto de passar pros meus alunos. No caso de cálculo latitude e longitude, eu gosto bastante de desenhar. E a gente, durante a prova, vai ter uma folha pra gente desenhar, rascunhar algumas coisas. Então, eu acho muito importante que vocês desenhem pra gente conseguir entender melhor esses cálculos de diferença de latitude e diferença de longitude. Não precisa gravar que no mesmo hemisfério diminui ou aumenta. A gente faz assim, desenha o círculo, finge que é a Terra, e a gente desenha setinhas para indicar qual que é a nossa diferença. Se as setas forem para o mesmo hemisfério, no caso, vamos supor para o hemisfério norte, a diferença de latitude, visualmente, vai ser a distância da ponta de uma seta para outra ponta. Não faz sentido eu somar essas duas latitudes. No desenho, no caso desse exemplo que eu dei, a gente vai enxergar que a diferença das latitudes vai ser a diminuição das duas latitudes. No caso da maior latitude, menos a menor latitude. Agora, se forem hemisférios diferentes, a diferença de latitude, visualmente, quando a gente fizer o desenho, a gente vai ver que cada uma está para um hemisfério e a diferença vai ser, no caso, a soma das duas. Eu acho que é importante entender esse conceito. Se a gente fala de diferença das latitudes, a gente está falando do que falta de uma latitude para outra. No caso do mesmo hemisfério, o que vai faltar vai ser exatamente a diferença das duas, ou seja, a subtração. Se a gente estiver falando em hemisférios diferentes, a diferença vai ser a soma disso tudo, porque as duas estão literalmente opostas. No caso da longitude, é exatamente a mesma coisa que eu falei, só que em vez da gente fazer a linha do Equador, a gente vai traçar o meridiano de Greenwich e a gente vai pensar os mesmos conceitos. Agora, quando a gente fala de latitude média, uma coisa que eu gosto de destacar é que o valor que a gente encontrar vai ter que estar dentro das duas latitudes que a gente tem. E ele vai ter que estar na média dessas duas latitudes. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, a diferença entre a latitude 15 graus norte e 30 graus norte, se eu fizer a conta e der 16 graus norte, não faz sentido. A gente tem que achar um meio das duas coisas. Então, uma coisa que eu gosto de sugerir para os alunos é, caso você esteja com dúvida, faz as contas somando e diminuindo. Faz os dois cenários separados e você vai ver se os valores fazem algum sentido. Normalmente, um dos valores, que vai ser essa operação errada, no caso de soma ou diminuição, vai ser um valor muito próximo de alguma das latitudes. E aí é uma coisa lógica. Se a gente está falando de média das duas latitudes, não faz sentido que um valor seja muito próximo de um limite que a gente tem, porque não vai ser a média. Não faz sentido ser a média, entendeu? E quando a gente fala de longitude média, o buraco já é mais embaixo, porque esse nosso valor da diferença pode dar mais que 180. Quando der mais que 180, a gente precisa fazer algumas operações angulares. Esse de longitude média acima dos 180, eu vou fazer alguma questão aqui pra gente observar como que isso funciona, porque essa talvez seja a mais caótica. Espero que vocês tenham entendido a lógica. Se ficou claro, comenta aqui, deixa um like, compartilha esse vídeo e você me encontra em todas as redes sociais como Professor nas Alturas.